E olha só o que tem por aqui hoje. Tem Fiat Argo CVT. Tem o novo Versa. Tem também o substituto do Gol, o Volkswagen Polo Track. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Web Motors TV. E olha o que a gente já traz para você. Fiat Argo Drive com câmbio CVT. Tá no ar. E o carro de hoje neste teste Web Motors é o Fiat Argo Drive 1.3 CVT, também conhecido como o carro automático mais barato do mercado brasileiro. Quer saber mais? Vem comigo! Quem já conhece o Fiat Argo realmente não vai estranhar. A única diferença é a alavanca de câmbio automático. Para os demais, como que eu posso explicar? Esse daqui é o carro automático mais barato do mercado brasileiro, logo a gente não pode esperar aqueles materiais de acabamento mais sofisticados, aqueles revestimentos macios ao toque, logo plasticão rígido aqui em todas as superfícies, inclusive no apoio de braço aqui lateral, que costuma ter um material mais macio, mais agradável ao toque. Na verdade, aqui a solução que a Fiat adotou para a cabine desse carro foi muito interessante, porque mesmo sem variar a qualidade dos materiais, a Fiat optou por usar texturas diferentes, o que contribuiu para dar uma cara mais sofisticada aqui para o interior do Argo, sem gastar muito dinheiro. No geral aqui a gente tem um interior com poucos elementos, mas todos itens bem posicionados, comandos aqui bem próximos da mão. Um volante que é compartilhado com outros modelos da Fiat, inclusive da Jeep, que tem uma ergonomia bastante boa, uma pegada bastante boa. Tem os comandos de som aqui na parte de trás, comandos do computador de bordo aqui na minha esquerda, do piloto automático, que aliás é item de série nessa versão do Fiat Argo. E, no geral, tudo muito fácil de usar, inclusive a multimídia aqui com tela de 7 polegadas, que tem botões físicos, certamente um dos pontos positivos aqui da parte da frente do Fiat Argo. Agora, bora falar dos equipamentos. Esse carro aqui tem vidros, travas e retrovisores elétricos, direção elétrica, controlador automático de velocidade, controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, monitor de pressão dos pneus, multimídia com tela de 7 polegadas e airbags frontais. Falando das bolsas infláveis, esse é um dos pontos em que o modelo certamente fica devendo, já que os concorrentes mais baratos oferecem pelo menos os airbags laterais. Esse motor aqui é o mesmo, esse conjunto mecânico é o mesmo do Crono CVT, que a gente já testou aqui na Web Motors. Esse motor 1.3, ele tem um bom rendimento em baixa rotação. Isso daí a gente já tinha visto nas versões equipadas com o câmbio manual. Só que esse câmbio CVT ele tem um acerto muito mais voltado para o conforto do que para o desempenho. Esse carro aqui até tem o modo de condução Sport, o modo de Sport do câmbio, que a gente aciona aqui por uma tecla no volante. E ele mexe com a calibração do acelerador, deixando muito mais sensível, quase num esquema meio on-off, né, de acionamento. E o câmbio também estica mais as marchas aí, para aproveitar mais o rendimento do motor, para dar aquela sensação de esportividade. Falando aqui da direção bastante leve, ganha peso em velocidades maiores, o que é sempre uma boa notícia em se tratando de carro. Confesso para vocês o seguinte, eu briguei um pouquinho para achar a posição adequada aqui de direção, muito por causa da falta do ajuste de profundidade aqui da coluna de direção, que é só ajustável em altura. O banco é ajustável em altura também, assim como o cinto de segurança. Depois dessa pequena briga, depois desse pequeno probleminha aí para achar o acerto ideal de direção, me acertei legal aqui no Argo, é um carro bem confortável para se guiar, os bancos são bastante confortáveis, tem uma espuma de uma densidade boa, realmente não cansa na direção. Falando em consumo de combustível, esse carro consegue registrar médias de 3,9 km por litro no uso rodoviário com gasolina. Mas no uso real, esse carro aqui está com etanol, eu consegui registrar facilmente 15 km por litro na estrada. Claro que na cidade essa média cai bastante até, principalmente se você pegar trânsito, mas mesmo assim é um carro bastante econômico. Na soma de todas as qualidades, o Fiat Argo CVT é um carro bastante interessante, principalmente para quem vai enfrentar o trânsito cotidiano aí das grandes cidades.
Mesmo sem se destacar pelo desempenho empolgante ou pelo espaço interno amplo, ele atende muito bem às necessidades de uma família com filhos pequenos e principalmente se você vai fazer uso do carro a maior parte do tempo sozinho. Mas bora falar do preço aqui do Argo CVT. Esse carro aqui custa a partir de R$ 90.990, valor que posiciona o modelo da Fiat abaixo de concorrentes diretos, como o Chevrolet Onix Turbo automático e o Citroën C3 Fuel Pack. Mesmo na configuração básica, esse daqui é um carro com uma boa oferta de equipamentos, comete alguns deslizes, mas mesmo assim é um carro com um bom custo-benefício e que mesmo com o pacote opcional S-Design, que agrega aí mais itens de visuais e novos equipamentos de série, ele continua com um custo-benefício bastante atraente. Daqui a pouco. O Teste Auto Compara de hoje é com a versão exclusiva topo de linha do Nissan Versa 2023. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Moto 0 km com as melhores condições você encontra aqui. NC 750X, acelerador eletrônico, iluminação Full LED, controle de toque HSTC e painel digital LCD. Entrada de R$ 22.350, saldo em 36 vezes de R$ 831,95, mais balão na parcela final. Tony Center, 50 anos com você. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Web Motors TV está de volta e agora tem um novo Nissan Versa por aqui. E aí, o que foi que mudou, hein? O Versa 2023 ainda não chegou com aquele facelift novo apresentado ano passado, mas ele vem com atualizações interessantes, um bom acabamento e muita tecnologia. O Teste Auto Compara de hoje é com a versão exclusiva topo de linha do Nissan Versa 2023. Aqui na lateral, na versão top de linha, a gente tem rodas de liga leve de 17 polegadas. Na Sense, que é a versão básica, ela vem com 15 e na intermediária, 16 polegadas. O freio a disco só na dianteira, como é a maioria dos concorrentes, né? Se a gente for pensar aí, só o Virtus que tem freio a disco nas 4 rodas. No espelhinho a gente tem repetidor de seta e câmera. Essa versão tem o sistema 360. Vou mostrar melhor como ele funciona lá dentro, mas tem câmera na frente, aqui e lá atrás.
O grande destaque aqui atrás está embaixo dessa porta, que é o porta-mala, né? Que pode fazer tanto aqui pela chave, quanto ali por dentro. E ó, são 482 litros, é muito grande, ele é um dos maiores da categoria, então cabe muita coisa. E inclusive o banco que é bipartido, ele também desce. Então, se quiser colocar coisas, né, maiores, Versa também aguenta. É um bom carro para transporte de carga e de pessoas. Aqui dentro o que chama mais atenção é o acabamento. Tem bastante couro no painel, na porta, no banco, volante. E tem plástico? Tem, mas foi uma boa escolha. O plástico também é um plástico de qualidade, mas o destaque ficou mesmo para esse acabamento em couro aqui na versão top de linha, né? Tá bem bonito o espaço interno. Esse é um dos grandes pontos positivos desse carro. Um outro ponto positivo é isso aqui, ó. Ele tem chave presencial em todas as versões, né? Então a partida é por botão desde a Sense, que é a versão de entrada, que é uma grande coisa. Ponto para Nissan. O cluster central é digital, só essa parte aqui do velocímetro que ficou analógica, e é um bom cluster. Você consegue configurar as informações que você quer ver aqui durante a pilotagem e é bem acessível. O ajuste, ele é muito esperto, né, que nesse volante multifuncional, que é um outro ponto positivo do carro. Esse volante que você consegue tanto configurar ali o cluster central, quanto o piloto automático, quanto a próprio rádio, né, a central multimídia. O volante tem ajustes de profundidade, de altura, é um pouquinho duro, mas tem. E o banco, ele tem a tecnologia zero gravidade, né? Que é essa tecnologia da Nissan para, de fato, você ficar confortável por muitas horas. E eu acho que eles conseguiram. É um banco que eu me senti muito bem, eu já peguei estrada com ele, não cansei. Então a posição é boa. A central multimídia tem 7 polegadas, ela ainda tem essa pegada, né, com botões aqui do lado, que a gente estranha um pouquinho, mas é funcional, tá aí, tem conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, né, com fio, então é super efetiva. No novo facelift, aqui dentro vai ter uma carinha nova, a gente vai ter uma central multimídia melhor, então isso a gente pode esperar aí para a nova versão, eu acho que a gente vai ter novidades. Um dos botões que a gente tem aqui é o botão da câmera, né, que a gente consegue ter acesso à visão 360, que é também um dos pontos positivos desse carro. A Sense, que é a versão mais básica, não tem essa tecnologia de câmeras, e a Advance, que é a intermediária, ela tem a câmera de ré. Então esse sistema 360 fica aqui para a versão top de linha mesmo. E apesar de não ter o ACC, né, o carro ele tem outros assistentes de segurança ativa e passiva. Então ele tem detector de objetos em movimento, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, alerta de colisão frontal. E essas tecnologias fazem sim diferença no dia a dia, então fica bem mais confortável o trajeto, enfim, o dia a dia com o carro. Agora dirigindo aqui o Nissan Versa, nessa versão exclusive, que tem um motor 1.6, 15.3 kg de torque, 113 cavalos. Não é um carro focado em performance. Quem compra esse carro está pensando aí na economia, está pensando nas tecnologias, no conforto e não no quanto ele realmente vai, né, desempenhar. Deixa um pouquinho a desejar, né? A gente vai até com vontade que ele fosse turbo, porque em acelerações, assim, né, extrapassagens, ele dá uma forçada, você sente o carro trabalhando. Em velocidades constantes ele vai bem, mas quando você tem que exigir um pouquinho mais do carro, realmente você sente ele se esforçando. Isso muito em função do câmbio CVT, né? Porque ele não tem tanta força nas arrancadas ou subindo ladeira. Então nessas horas o giro vai lá em cima mesmo, que aumenta o nível de ruído interno e afeta o conforto acústico aqui dentro. Ele é um carro barulhento. Em compensação também, por causa do CVT, ele tem um menor custo de manutenção e um menor consumo de combustível, né? Com etanol, o Nissan Versa faz 7,92 na cidade e 10,23 na estrada. E com gasolina, 11,55 na cidade e 14,68 na estrada. A posição de pilotagem é outro ponto positivo aqui desse carro. O banco é realmente confortável, o volante é leve, a direção é muito direta e é um carro bem confortável. A suspensão também sofreu ajustes, né? Então a gente sente isso um pouquinho em curva. Ele ficou um carro mais ágil e mais seguro. Bom, esse carro, a versão de entrada dele, que é a Sense, está saindo aí a partir de R$101 mil. Essa aqui, que é a versão exclusive, está saindo R$ 121.690. A seguir, Polo Trek, o carro que promete substituir uma das maiores lendas até hoje, o Gol. É o
seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Não saia daí, o novo Polo vai substituir o Gol. Será? Dá só uma olhada no nosso teste de hoje. Pois é, eu tô em grande companhia com o evento. Dá um oi aí pra galera. E aí, gente? Nosso teste de hoje é com o Polo, que veio para substituir o Gol, exatamente. Motorzinho aí 1.0, 3 cilindros, e agora a gente está pegando estrada e fazendo um teste com ele. Mas tem muito mais para a gente mostrar ainda, né, Evandro? Isso, inclusive a gente vai passar por uns lugares bem complicados, uns trajetos bem adversos, eu diria. Então esperem, gente, aguardem. Vem com a gente? Bora nessa aventura? E a gente já começa falando aqui da frente, né, do novo Polo Trek. Bora lá. Faróis
Esses faróis aqui, eles têm o mesmo formato externo do carro de 2017, mas com arranjo de luz aqui um pouco diferente. E o para-choque aqui também é novo, assim como a grade frontal, que tem essa pegada aí bem parecida com o do Nivus, um estilo bem aventureiro. Esse para-choque, aliás, ele não tem um desenho só diferente da versão MPI, não. Ele também é um pouquinho mais alto para deixar o carro com 10 milímetros a mais de vão livre em relação ao solo. Falar do ângulo de ataque aqui também, mudou em 1 grau. Mudou em 1 grau. Esse carro promete ser para quase todo o terreno. E foi que a gente viu hoje vindo para cá, né? A gente fez um test drive bem especial, passamos aí por estradas, por vias aí bem acidentadas, inclusive algumas ladeiras aí que quem tem carro 1000 realmente vai sofrer. E esse carro aqui enfrentou com bastante valentia. Robusto. Robusto. Como promete. Com certeza. Agora eu vou falar aqui da lateral do Polo Trek, começando aqui pelas rodas de 15 polegadas, que são de aço com calotas escurecidas, que tem esses pneus 185/65, que são bem borrachudos e ajudam a proteger as rodas aí em situações de buracos, dando esse ar aqui de robustez aqui para o Polo Trek, combinando bem com a pegada do carro. Agora vamos falar aqui de medidas aqui na lateral. A lateral foi o ponto que menos mudou em relação à versão MPI, são 2,57 m de entre eixos e 1,75 m de largura, que fazem com que o Polo seja um dos maiores carros do segmento. Aqui atrás o novo Polo Trek traz essas lanternas com a máscara escurecida, dá um quê mais de esportividade até para o carro. Aqui, porta-malas, a abertura você não consegue fazer manualmente, só através da chave. E ó, 2 segundinhos aqui, quase 3 segundos, segurando a chave para você abrir. Temos espaço aqui atrás? Temos. O porta-malas tem 300 litros, mas é só, tá totalmente espartano. Você não tem alcinha para segurar a sacola nem nada. E eu diria que esse degrau aqui, ó, dá uma olhada como é que é profundo. Se você tiver com bolsas mais pesadas, malas, vai te atrapalhar um pouquinho. Bora falar lá da parte de dentro? Bora falar da parte interna do carro e eu começo falando do acabamento, tá, Evandro? Maravilha. Por onde a gente olha aqui, bastante plástico duro. Aqui em cima do painel, aqui também. Mas tem um acabamento interessante na porta. Parece um desenho mais 3D, que dá um ar de modernidade. Mas e de tecnologia? Como é que tá esse carro? Olha, esse carro aqui chama bastante atenção, principalmente comparado ao Gol. Ele é muito mais avançado, essa plataforma MQB realmente garante um avanço tecnológico, um carro claramente melhor de dirigir. Mas não é só isso não, gente. A gente tem também o painel aqui com o computador de bordo. A gente não tem multimídia aqui, a gente tem um rádio comum, que é opcional aqui nesse modelo, mas se tratando de carro de entrada é um item até aceitável num modelo dessa categoria. A gente também tem uma lista de equipamentos de segurança bem reforçada. A gente tem airbags laterais, controles eletrônicos de tração e estabilidade, além de um sistema que limpa o filme de água nos discos de freio para melhorar a frenagem em pista molhada. Eu me surpreendi, porque a gente espera numa versão básica, uma versão despojada, como essa versão Trek aqui, um carro que faça mais barulho do que as versões mais caras, né? Só que não, esse carro aqui ele é bem isoladinho, tanto em termos de rodagem, inclusive a gente não ouve, né, muita coisa, é um carro que dá para manter uma conversa bem legal aqui, ó, tô um pouquinho a mais de 100 por hora aqui, a gente quase não ouve o motor trabalhar. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? O máximo a gente ouve é a rolagem aqui do pneu com asfalto, mas mesmo assim eu vou falar que eu já vi carros mais caros que faziam mais barulho de rodagem do que esse daqui. E agora, eu estou ao volante. E agora eu estou de passageiro, observando a paisagem maravilhosa aqui da estrada. E realmente é um dos pontos mais legais de dirigir, né? Agora, uma coisa legal que a gente estava falando agora é a ergonomia do carro. Que você se encaixa direitinho nele. Ele é um carro bem espartano, bem simples. Ele não tem grandes botões, grandes tecnologias para ajuste de banco, de direção. Não tem, por exemplo, ajuste da direção. Mas eu só arrumei o banco. Quanto você tem de altura? 1,63. 1,63. Eu tenho aí na casa de 1,70 mais ou menos. Eu só ajustei o banco para mim, na distância dos pedais aqui. O encosto ficou igualzinho, estava ajustado pro Evandro. E, ó, mãozinha direitinho no volante aqui, com pulso no volante. Ajustou. O painel do motorista aqui ele é bem simples também, mas atende o recado. Então você tem aqui o equipamento analógico,
Mas você tem um computadorzinho de bordo aqui que te dá algumas informações, te entrega algumas informações. Por exemplo, agora eu estou fazendo 12,9 km por litro aqui na estrada, tá bom? Aliás, dá só uma olhada aqui nesses números que a gente tem de consumo desse carro. Aliás, a gente está falando de um carro com motor 1.0 aspirado de 84 cavalos. 10 kg de torque. 10 kg de torque. É, na casa dos 10 kg de torque aí. Na casa dos 10 kg. Agora, é fato, esse não é um carro para você dar o pé na estrada, ó. Tô com o pé embaixo agora, ó. O acelerador tá lá no talo. Ele não vai, ele não desenvolve. Mas ele não nasceu para isso mesmo. Esse carro aqui, ele tem uma configuração de ser mais robusto, resistente, andar na cidade, caber em qualquer lugar, fácil de manobrar. Aliás, o volante, ó, deixa eu ver aqui, peraí. Vou mudar de faixa. Vou mudar de faixa de novo. Fazendo um slalomzinho aqui. Esse é um dos pontos que eu mais gosto do Polo, gente. Ó, ele é justinho. Justíssimo. Ele é justinho, grudadinho no chão. As quatro patinhas bem grudadinhas no chão. E é fato, esse carro aqui, não essa unidade, obviamente, mas esse carro aqui, para ele ser lançado no mercado, eles testaram por 400 mil quilômetros. Sim, exaustão era o objetivo. Levar esse carro à exaustão e ver como ele se comportava. Porque... Mesmo sendo um carro que já está em mercado há alguns anos. E mesmo assim eles botaram para testar 400 mil quilômetros. E roda em chão assim, chão assado, chão de terra batida, chão com buraco, estrada e liso e por aí vai. E o carro tá agora aqui. Então tu já sabe que esse carro aqui, a palavra robustez não tá só no nome, né? Silvio, o que você achou aqui do Polo Track? Olha, para um hatch de entrada, ele vem com um preço bem competitivo, inclusive para o pacote que ele tem, inclusive de tecnologia e segurança. Esse carro aqui sai por R$ 79.990, preço que é bastante competitivo para essa faixa de hatch de entrada. Por enquanto é só, gente. Valeu aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau. O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem o próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá só uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por enquanto é só, tá, gente? Até semana que vem. A gente tem o encontro, hein? Tchau!